Dali, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo. Primeiro o assunto Marcos Braz. O dirigente, que vai completar no final do ano 6 anos na vice-presidência de futebol, já comunicou ao presidente Rodolfo Landim e ao candidato da situação nas eleições do final de ano, que é o Rodrigo Dunst de Abrantes, que pretende deixar a vice-presidência de futebol. Ou seja, mesmo que a situação vença a eleição, né, o Rodrigo Dunst é o candidato de situação, o Braz não ficaria no cargo. É óbvio que é política, gente. As coisas podem mudar. Sempre pode mudar. Mas a decisão inicial do dirigente é deixar o cargo. Muita gente na torcida do Flamengo clama pela saída do Marcos Braz. Pois é, a tendência natural é que ele deixe realmente o cargo, a não ser que o convençam a ficar, que queiram que ele permaneça e convençam a ficar. Isso se o Dunst vencer. Se o BAP vencer, esquece. Nenhuma chance de Marcos Braz na vice-presidência de futebol com o BAP vencendo a eleição. Eles são adversários dentro desse ambiente político do Flamengo, todo mundo sabe disso. E se Maurício Gomes de Matos for eleito, pelo que sei, ele pretende contratar um profissional que cuide do futebol, ou seja, também não está a priori nem um pouco inclinado a contar com o Braz na função. E o próprio Braz, informação que apuramos, já comunicou ao Landim e ao Rodrigo Dunst. Não quer continuar na vice-presidência de futebol, nem no conselho diretor, no conselho de futebol, nada. Ele quer ficar afastado do futebol. Pode ocupar algum cargo, no conselho deliberativo, alguma outra função? Evidentemente pode acontecer, especialmente e obviamente se o Rodrigo Dunst de Abrantes vencer a eleição. Agora, quem é que vai comandar o futebol do Flamengo? É tentativa de adivinhação. Promessas virão durante esse período de campanha eleitoral, muita gente vai falar, não, se eu for eleito, vou colocar esse ou aquele outro, vou contratar fulano, ciclano, um cara qualificado, vou profissionalizar o futebol, mas só na hora mesmo que a gente vai ver, gente. Aí não dá para acreditar 100%, porque até pode haver uma boa intenção de colocar um personagem no contrário, até porque esse tal imaginário, grande diretor executivo no futebol brasileiro, olha, eu desconheço que existe esse cara tão multidisciplinar, que entenda do jogo, da parte tática, para discutir com o técnico, que vá ao mercado. É um personagem que, olha, não é fácil encontrar, não. É bem difícil, mas vejamos então como as coisas vão se processar nesse período de eleição. Mas a notícia é essa. Hoje, a decisão do Braz é deixar a vice-presidência de futebol no final do ano, não continuando, mesmo que o candidato da situação vença. Obviamente, ele faz parte da atual gestão, Rodolfo Landim, e apoia o Rodrigo Dunst de Abrantes, que é o candidato do Rodolfo Landim. Existe a candidatura do BAP, do Luiz Eduardo Batista, que foi presidente do Conselho Diretor do Flamengo também, mas é uma candidatura, eu não sei se chamar de oposição, mas é uma candidatura que não tem o apoio da situação, certo? Inicialmente não tem o apoio da situação. Assim como Maurício Gomes de Matos foi o vice-presidente também de embaixadas e consulados, se afastou também do cargo e é também candidato a presidente, mas também não é da situação. E resta saber se a oposição propriamente dita, sem nenhum vínculo com a atual gestão, sem ser encabeçada por alguém que participou da gestão de Landim nesses 6 últimos anos, quase 6 anos, né, 5 anos e meio, que completará 6 no final de 2024, vai lançar algum candidato. O que se sabe é que Flávio Willemann, que era um nome que a oposição pensava em lançar, trouxe essa informação semana passada, já há 10 dias mais ou menos, até mais de uma semana, de que ele está fora, ele não quer se candidatar à presidência, mas pretende participar da gestão dependendo de quem vencer. Resta saber quem ele vai apoiar, de fato, nessa eleição para a presidência do Flamengo no final desse ano. Da política, vamos ao campo e bola. Claudinho. Proposta do Flamengo é em torno de 16,5 milhões de euros, incluindo bônus, etc. A pedida do Zenit inicial foi na casa dos 20 milhões de euros. Esse número que muito tem se comentado, 18, é um número intermediário que, em tese, pode viabilizar o negócio. Mas continua um impasse. E essas cifras, gente, elas podem variar muito em função também de questões como prazo de pagamento, etc. Uma negociação dessa magnitude envolve uma série de questões, né? E custos. Então, dependendo de como o acordo for feito, esse valor pode subir, pode diminuir um pouquinho. Então, hoje está difícil. Grava esse vídeo, tá? Já na madrugada da segunda para terça-feira. Cenário hoje, informação que eu obtive agora à noite, a contratação do Claudinho segue muito complicada. Há uma distância entre o que o Flamengo se propõe a pagar e aquilo que o Zenit exige. Pode haver acordo? Pode haver acordo. O jogador quer vir ao Brasil? Parece que sim, mas ele tem contrato em vigor, os russos não precisam vender o jogador, não precisam desse dinheiro,
querem contratar um meia para liberar o Claudinho, sem contratar um meia fica mais difícil. Então, é uma negociação que vai se arrastando, e a informação também que eu trago para vocês nesse vídeo é que o Flamengo já pensa em outros nomes, jogador que atua lá fora, no exterior, outros nomes que possam ser alternativas na eventualidade do Claudinho não ser contratado. Pô, mas o Flamengo não vai ser competitivo na janela? O Marcos Antônio hoje é mais viável, mais próximo do que o Claudinho, embora também exista um impasse com a Lazio. Tá? Empresta, vende, compromisso de compra, aquelas coisas todas, né? Valores, mas a diretoria do Flamengo entende que é mais viável hoje o Marcos Antônio do que o Claudinho, certo? Esse é o cenário desse momento. E ainda, não podendo contar com o Claudinho, vão buscar um outro jogador, e na cabeça da diretoria do Flamengo, a janela foi antecipada, porque contrataram no começo do ano o De La Cruz, à vista, a maior contratação do futebol brasileiro na janela anterior, ainda mais se você contar que foi pago à vista, né? Multa rescisória paga. Foi lá e arrancou o jogador do River Plate, o Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e o Vinha, que estava vinculado à Roma, na Itália. 3 contratações caras, 30 e tantos milhões de euros ou de dólares, custaram os 3 jogadores, e um deles, o mais caro, pago à vista, como eu falei. Então o entendimento é de que o Flamengo se antecipou na janela. Eu concordo até em parte com isso aí mesmo. Entendo que o Flamengo tem que contratar um lateral direito, não entendo por que não busca um jogador para a posição, né? Mas, de fato, a janela foi muito forte em janeiro, que geralmente é mais difícil você conseguir jogadores nessa época, porque agora, no meio do ano, quando você tem a grande janela europeia, quando abre-se possibilidades de contratação de jogadores internacionais numa escala bem maior. Então, vejamos como vai ficar a situação. Claudinho segue uma negociação difícil. Gente, difícil não é sinônimo de impossível. Pode acontecer. Hoje, o cenário não é dos mais animadores para quem torce por essa contratação. E, a minha opinião, o Flamengo tem que chegar naquilo que é razoável, mas não pode. Eu sou radicalmente contra isso, tá? Em qualquer situação. O cara pediu tanto, vai lá, paga e acabou. A não ser que você conclua que vale aquilo. Caso do De La Cruz. 15 milhões de dólares é a multa. Vale, vamos pagar. Vamos pagar. Acertou com o jogador, vai lá, paga e ponto final. Agora, se o Flamengo acha que 16, 17 milhões, aproximadamente, tá, de euros pelo Claudinho é um valor justo, e o time do Zenit pede 19, 20, não tem acordo, não tem acordo. Não dá para ficar... O Flamengo não é time da Premier League, né? O Flamengo não fatura em libra nem euro. Por mais que tenha aí uma boa situação financeira. Por que você defende essa tese, mano? Porque é uma questão de coerência. Eu sou um dos maiores críticos da imprensa brasileira à gastança desenfreada dos clubes de futebol. Critiquei tanto o Flamengo antes dessa reformulação iniciada em 2013, que eu não vou defender que agora o Flamengo ou qualquer outro clube saia contratando à torta e direito. Tem que ser dentro do orçamento, dentro do que ele pode fazer. Porque as pessoas imaginam que, por ter uma boa condição financeira, pode sair contratando... Não é assim. Não dá para contratar todo mundo, pagar quanto pedem. Então, é preciso critério nessas horas. Ambição, para brincar nesse mercado tem que chegar junto, mesmo é caro, mas não dá para fazer qualquer negócio, aquilo que pedem, vai lá e paga, isso aí é absolutamente inviável e não dá para fugir dessa realidade.
No último dia 20, no jogo contra o Bahia, Everton Cebolinha sentiu uma lesão no quadril direito. E hoje, o nosso camisa 11 passou a treinar boa parte da atividade com o grupo no campo. Boa, Cebola! Dali, Mengo. Pra cima deles, Flamengo.